É isso. Vamos começar então a segunda parte desse segundo capítulo. Só lembrando um pouco, a gente quebrou, né? A gente decidiu na última reunião nossa, sei lá, encontro, não sei como vocês chamam por aí, em voltar a falar sobre o capítulo 2, porque ele é muito longo, tem muito conteúdo nele e o Meet só dá 1 hora para a gente conversar. Né? Então, a gente. Não sei se vale um recap, acho que não, tá gravado em vídeo, em podcast, em tudo. Então, pegar mais ou menos de onde a gente parou, que era falar, se eu não me engano, a gente estava falando sobre qualidade técnica, né? Como medir, algumas métricas. Talvez a gente tenha dado algum passinho para frente, não vou lembrar muito bem. Mas é mais ou menos essa parte que eu me recordo, tá? Aí, vamos trocar ideia sobre isso daí. André, acho que foi bem isso, assim, a gente falou bastante até a parte de qualidade técnica, aí você puxou alguns tópicos que estavam um pouquinho mais para frente, mas já no finzinho, né? Tentando acelerar, né? E aí acabou não rolando tanto. Então dá para ir a partir do, na minha opinião, né? A gente podia ir a partir do stay aligned with authority. E aí para frente. Boa, boa. Maneiro. Cara, e no capítulo 3, ele cita umas 4 vezes o Stay Aligned with Authority. Ou seja, está dando spoiler já pra gente aí. Eu não terminei, mas ele fala muito disso. E faz total sentido. Vai ficando cada vez fazendo mais sentido as coisas, tá ligado? E aí, quais foram as impressões de vocês a partir desse ponto? Algum? Bom, vou começar com as minhas então, né? Eu fiz poucas anotações nessa parte, mas basicamente eu captei a mensagem sobre você estar bem alinhado com seu gerente, claro, né? Mas de você não surpreender ninguém, assim. E é uma coisa que eu tento praticar, cara, é bem difícil. Quando tem algum problema rolando, ou quando tem muita conversa paralela, muito assunto paralelo rolando, você tem que, às vezes, pegar e sintetizar um monte de coisa, mandar para alguém que precisa, sabe? Alguém que está te acompanhando mais de longe, para você dar um feedback, um follow-up para a pessoa. E, cara, funciona bastante, assim, manter as pessoas informadas. Quando tem muita thread rolando, quando tem uma thread só rodando uma coisa importante, a pessoa geralmente não está mais perto. Mas quando tem muita coisa rolando, as pessoas que estão mais de gestão, né? Quanto maior o nível de gestão, mais é o nível de abstração que elas precisam de informação, né? Pelo menos essa é a mensagem que eu tive assim mais importante. Não surpreender ninguém, sabe? Sempre já toda hora tudo alinhado com os passos que você está dando, com as decisões que você está tomando. É isso. Tem um ponto que eu tô vendo aqui, tentando caçar as minhas anotações aqui. Aí um que eu coloquei e acho que faz sentido, sei lá, é só trazer aqui, que ele cita, né, a estrutura de carreira das empresas mais maduras. Normalmente é muito bem definida até o sênior, e daí para frente é um pouco mais complexo. Então, a ajuda de ter o seu parceiro que acaba sendo um manager para te ajudar a navegar nesse caminho, ela é super válida, né? Então, estar alinhado com a autoridade de gestão, na verdade, é também uma forma de navegar e conseguir exercer a sua influência de forma mais eficaz, diria assim. Então, acho que é uma mensagem que eu achei interessante. Eu acho que ele pontuou também bastante que é uma dos itens para você evitar também toda hora ter que delegar para alguma hierarquia superior também, né? Então, putz, porque senão toda hora, você vai precisar fazer o double check ali com algum executivo e isso não é escalável para a empresa, né? Então, eu acho que se você tem a mesma visão que o executivo tem, se você está alinhado ali, você consegue tomar decisões quando isso vem para você. Você não precisa escalar isso toda hora. Então eu também achei interessante isso. Eu ia
nessa linha aí. Eu acho que, pelo que ele também falou um pouco antes, né, da parte de criar políticas de qualidade e tal, ele fala, é uma pessoa que toca alguns projetos, então, assim, ele é um cara que ele gera a própria demanda algumas vezes, né? Então, para isso ele precisa estar em constante comunicação com a gestão e quem está acima dele, porque senão você vai ter um cara que está trabalhando e ninguém sabe no quê. Então, acho que faz todo sentido explicar o porquê que está acontecendo alguma coisa, porquê que está fazendo isso, porquê que esse plano de qualidade faz sentido. Então, muitas das coisas que ele fala aqui, eu acho que dificilmente viria por vias normais, estratégia da empresa. O manager chega e fala, cara, pega esse problema complexo que não parece que vai dar em nada e toca ele aí. Não, né? Normalmente o staff que vê o valor no negócio e tem que vender isso para os outros. Muito bom. Esse ponto que você falou, Rodrigão, quando ele está falando do alinhamento, e aí acho que faz um link com o que você falou, né, de ter o staff puxando coisas, né, que a gestão provavelmente não vai ter capacidade de olhar. Ele fala nessa parte de surpresa que o André falou, ele coloca identificar os controles, né? E é engraçado que esse identificar os controles, ele usa exatamente essa coisa no outro livro, no An Elegant Puzzle, que é o que eu comecei a ler e não consegui terminar, né? Mas é exatamente, ele linka esse blog post que está linkado, é o mesmo blog post, e ele explica lá, assim, do mesmo jeito. E eu até tentei aplicar uma época isso na Archibay, quando eu era gerente, assim, não era antes de estar como diretor. Mas é bem complexo, assim, porque tem muita variação, assim, eu achei too much, assim. Tipo, e aí acho que para um staff alinhar com o manager também poderia ser uma versão muito mais simples que funcionaria, cara, assim, do meu ponto de vista. Acho que o Cadu, não foi o Cadu, o Rodrigão falou uma coisa interessante, que para o staff não vem assim um quadro, né, um gira, um Trello, um carezinho, faça tal coisa, né? Geralmente alguém te manda um problema por qualquer meio de comunicação. Tenho tal problema, né? Me ajude a resolver tal problema. E eu acho que essa forma você está devidamente alinhado, porque o staff faz o próprio backlog, né? Pelo menos muitas vezes. Eu tenho essa sensação, é o jeito que eu trabalho, porque eu tenho uma estratégia para seguir, eu não tenho um backlog de atividades para eu completar, eu tenho várias coisas, ideias, problemas, né? Coisas para testar, hipóteses. E tá alinhado e é importante nesse sentido, pelo menos, né, do que eu entendi. E essa questão do problema que sempre desce, mas quando você sobe para a sua gestão, geralmente você sobe com o problema e também ele fala no livro, precisa também levar a solução, né? A galera não espera só o problema. Ao menos trazer mais de uma solução, tipo... Isso. Porque senão você é substituível, né? Exatamente. Simplesmente se você só for proxy de problema, não adianta, né? Essa foi uma mensagem que eu anotei também. Se levar, não levar só os problemas, levar soluções também. Então, geralmente soluções são mais um problema. Então, tipo, acho que na mesma veia que você estava falando, André, é complicado que a gente não tem, tipo, você pula para sênior, você está em staff, você não tem mais aquela pessoa que está fazendo backlog. Geralmente é a gente que está fazendo backlog, né? Quando entra em tech lead, quando pula aí para qualquer outro tipo aí de staff engineer. E é complicado porque não tem mais aquela mentoria, porque você é para ser o mentor, né? Você acaba que, tipo, o seu mentor vira muito mais uma parte lateral, onde você tem que procurar outras pessoas que estão fazendo mais ou menos a mesma coisa que você, ou dentro da empresa, ou dentro de outros lugares, né? Ele fala também parte de networking um pouquinho mais para frente, mas, tipo, essa parte é interessante porque é complicado de a gente, tipo, você pular, assim, de um lado para o outro, sem você ter uma pessoa safety net, né, que ele fala, você não tem uma pessoa que possa te dar ajuda aí nas coisas mais básicas, ou mesmo nas mais complexas, né?
né, no dia a dia, no trabalho. De fato. Então, eu só queria complementar aí um termo que eu já ouvi, né, que o André estava comentando, que tipo, não tem mais tasks definidas, né, ou às vezes você mesmo que cria a task, né, tipo, geralmente chega o requisito e se vira aí, né, você que vai gerar o trabalho para os outros devs, né. O outro termo que eu já tinha ouvido para isso é missão. Então, você já não tem tarefas específicas, você tem missões. Missões. Resolver um problema X, resolver o problema Y, detalhar um épico. Pelo menos é o que eu vejo também. Eu acho que você vai ser, na minha visão, Steph vai ser a pessoa que vai traduzir muito negócio para engenharia, assim, e engenharia para o negócio que tá cagando. Tipo, a pessoa não quer saber se você vai resolver o problema de forma X, de forma Y, quer saber que você vai resolver. Tá? Então, eu acho que é um tradutor também. Eu vejo muito isso. Eu queria trazer uma pergunta aqui, né? Para tipo, primeiro colocar um ponto de vista e depois fazer uma pergunta. Bom, nos últimos anos eu tenho trabalhado mais em cargos focados na gestão e também cargos de gestão não tem um backlog, né? Tipo, e o que eu percebi durante esses últimos anos foi que eu me sentia muitas vezes na síndrome do impostor, porque você não sabe, tem tanta coisa para fazer que você não sabe se está fazendo certo ou não está fazendo certo, né? Então você está sempre devendo para alguém alguma coisa, dado que não tem uma especificação clara de isso é seu trabalho, isso não é, né? É difícil ser mensurável também, né? Sim. E aí, tipo, a minha questão é justamente essa, para vocês que hoje trabalham ou em posições como staff engineer, seja qualquer uma das atribuições dela, né? Vocês também têm esse sentimento de que às vezes, putz, será que eu tô fazendo direito o meu trabalho? O que é o meu trabalho, né? Tipo assim, é mais filosófico da coisa, ou não, é de boa, é fácil de entender, mesmo não tendo uma formalização de Às trabalho. vezes? Só todo dia. Diariamente. Só todo dia, só. E tem um fator complicante aqui, porque a gente não tem uma task, né? Como o Alberto falou, a gente tem uma missão. Então, qual que é o tempo de uma missão? É 1 mês, 2 meses, 3 meses, dependendo da missão. Então, cara, como é que você fica 3 meses fazendo um trabalho, sem feedback, sem saber se está fazendo um bom trabalho? O que eu faço para mim, quando eu vejo que estou ficando louco, eu falo para mim mesmo, se ninguém está reclamando é porque está ótimo. Se não está chegando dor de cabeça é porque eu estou fazendo um bom trabalho, senão a galera tava caindo em cima. Só que às vezes fica muito tempo sem feedback. Falo, puta, mas será? Será que o pessoal sabe o que eu faço? Às vezes eu tenho essa dúvida. Se a galera sabe o que eu tô fazendo. Pra mim, a melhor coisa é a pessoa não saber o que você tá fazendo. Porque aí você tá tranquilo. Tem suas vantagens. Tem suas vantagens. Você tá tranquilo, você não precisa trampar muito. É complicado. Eu já tive problema por, tipo, eu tô lá lidando com a missão, só que eu não tenho título, né? Hoje eu sou um sênior. Eu pego eu identifico várias coisas no livro ali. Puxa, mas eu já estou fazendo isso, não tenho título, mas beleza, né? É o famoso as is, acting as, aliás. Você já está atuando como isso, né? E mais de uma vez já aconteceu. Alberto, eu não estou vendo o seu nome associado num card específico. O que você está fazendo exatamente? Aí eu falei, não tem um cargo, não tem um card ali para resolvendo as outras buchas que ninguém pode, entendeu? Jogando God of War. Não tem. Exato, tipo, aí vai fazer o quê? Tipo, é complicado, né? Principalmente quando você tá nesse limbo aí, fazendo um pouco das duas coisas. De novo, querem te mensurar porque você é um sênior, devia estar codando, sei lá, mas ao mesmo tempo você está resolvendo os problemas que fica até difícil mensurar. Pelo menos eu tenho bastante esse problema. Alberto, e não sei se acontece com vocês. Eu gosto de entrar num time, ajudar o time, codificar com o time, só que o meu tempo de desenvolvimento é bem menor e a minha velocidade de desenvolvimento, consequentemente, é menor que qualquer outro desenvolvedor. Porque
praticamente eu vou codar, às vezes, num tempo livre ali, entre reuniões, entre problemas, etc. Então, eu comecei a colocar algumas tasks nos quadros de alguns times, assim, vou fazer tal, deixa que eu resolver tal problema. Eu coloquei a task num time. O que eu faço? Eu deturpo todas as métricas do time, porque o lead time vai lá em cima, né? O cycle time vai lá em cima da task. Então, eu venho evitado colocar atividades que eu estou fazendo, apesar que seja para um produto específico, colocar no backlog do time. Aí o gestor pergunta, aí aquele feedback periódico para ele vem me ajudando. Então, eu tenho alguns bullet points sempre marcados. Eu estou fazendo isso, vendo isso, vendo aquilo. Eu mando para ele, essa semana foi isso, hoje preciso da sua ajuda nisso. Então, eu fazendo meu próprio backlog. Se eu coloco lá no time formalmente para as pessoas não me perguntarem o que eu estou fazendo, eu deturpo todas essas partes de métricas do time, tá ligado? Foi isso que eu percebi, pelo menos onde eu trabalho. Eu, pelo menos, percebi que no meu caso é melhor eu colocar ali. Geralmente é assim, né? O Bertal Sênior, dessa época aí tem essas buchas, passa para ele, né? Então, já vai ter algum card no meu nome, né? Sempre, pelo menos, tenta formalizar. Claro, estou fazendo um code review, não vou fazer um card para isso, né? Mas, pelo menos, foi a forma que eu achei de dar um pouco mais de visibilidade. Né? Pelo menos tem funcionado. Acho que uma coisa legal também são métricas de negócio. Tipo, quando você... Não sei, pensamento, mas eu acho que se tiver alguma métrica atrelada que você conseguiu evoluir, tipo, você não está codando naquilo lá, mas você melhorou qualidade de testes, você reduziu custos de infraestrutura, não sei. Você fez a empresa ganhar mais dinheiro. Isso são coisas que dá para provar que você atuou nisso e falar para o seu chefe, aqui, para o seu chefe, melhorei aqui. Ou o acaso te ajudou, né? Que também é muito bom quando acontece isso. Melhorou os testes, você não teve nada a ver, e você pode falar que foi você. Dica boa, Cadu, valeu. É um vislumbre, um rápido vislumbre do que a gente discutiu antes, né? É o trabalho que importa, que às vezes não gera visibilidade nenhuma, faz as pessoas se questionarem, mas está gerando um valor incrível a longo prazo. Cara, é impossível medir. Você vai medir daqui 2 anos. Alguma decisão estratégica de engenharia naquela linha, você vai talvez escolher os primeiros feedbacks em 7 meses, 8 meses, 1 ano. Vai ser difícil pra cacete, né? Mostrar o que você faz com isso. Mas, sim, eu concordo. Mas eu acho que naquela parte que ele fala de qualidade técnica, ele fala para tentar sempre metrificar, né? Mas realmente, a gente sabe, é muito difícil. Seguindo. Podemos? Ou mais alguma consideração? To lead, you have to follow. Cara, para mim o maior highlight desse subcapítulo, não sei, não tem capítulo 1, capítulo 2 esse livro, né? A gente está falando que os grandes títulos são capítulos, né? Mas essa questão... Isso que tem imagem é a divisão. Essa questão, quando ele fala que eu nunca tinha parado para pensar nisso, que gerenciar, né, e gestão é uma profissão, e que liderança não é uma profissão, é um skill, né, mano? E o próprio subtítulo do capítulo fala muito disso, de dar exemplo, etc. E eu faço muito paralelo com, não sei se é ditado, jargão, sei lá como que é, aquela questão de você liderar por exemplo, né, para você mostrar para as pessoas e tudo mais. Eu levo isso muito para minha vida, tá ligado? Em tudo, assim. Quanto mais exemplo dá, eu gosto demais de quem faz isso comigo e de fazer com as pessoas, tá ligado? Pelo menos essa é a mensagem dessa parte que eu tirei bastante, que me marcou. Eu lembrei de um negócio que eu tirei uma vez do mundo do software livre, né? Que eu gosto muito, que é o show don't tell. Então, ao invés de você explicar a solução, cara, faz uma PR, tipo, e aí você explica na PR, falando, olha, é isso aqui que eu quis dizer. E eu tento fazer isso, eu acho que eu já fazia isso antes de ler esse livro, né? E esse livro só me reforçou ainda mais. E aí eu uso a desculpa de ser um staff agora para poder fazer isso sem ter um backlog. Então, eu só abro uma PR no projeto, assim, falando, galera, isso aqui podia ser assim, ó. O que vocês acham?
Daí, normalmente, como já está feito o trabalho, o pessoal só aprova PR e mergeia, então você gera qualidade, mas aí também fica para os outros devs, tipo, aí eu marco todo mundo do time, espero todo mundo ver e falar, ó, isso aqui eu quero dizer com tal arquitetura, com tal exemplo, como poderia fazer. Da hora demais. Eu acho que isso funciona também para várias discussões de arquitetura e outras coisas que fica muito teórico. Acho que a primeira pessoa que pega e põe no papel, normalmente é quem ganha a discussão, quem é que resolve. Porque você olha e fala, isso funciona, tá aqui, tá pronto o trabalho. Então, uma coisa também é, tipo, fala que é uma versão inicial e fala, galera, qualquer coisa, vamos editar essa versão aqui. Então, eu comecei a sentir que as coisas começaram a avançar mais rápido. Normalmente para na versão 0 ou versão 1. Então, você vê que a discussão toda era só, tipo, não era fundada, assim. Às vezes a gente ficava tempão discutindo para chegar numa solução e depois ficou mais rápido quando você começa só a jogar as coisas, os exemplos e falar, galera... Faltava algo concreto, né, para melhorar a discussão, né? Exatamente. Quando você joga alguma coisa concreta na discussão, ela converge muito rápido. E acaba sendo bom o suficiente. E é a solução que fica por muito tempo, até a gente decidir mudar. É o mesmo comigo, cara. Rafa? Eu sim, marquei várias coisas nesse capítulo aqui, mas acho que para mim o que ficou claro, né, que ficou bem interessante assim, é como ele pensa o lance de como staff, muitas vezes você tem dois papéis, né? Tipo, o primeiro é idealizar algo, o segundo é começar a tomar ação em direção àquilo, né? E que se você só tomar ação, vai virar um negócio random, e às vezes até algumas pessoas vão achar que você é foda, porque você está fazendo coisas interessantes, mas se você não conseguiu ver a big picture, né? Tipo, você não conseguiu ver o cenário como um todo, você talvez não progrida tanto, né? E aí, nesses passos, quando você vê o caminho maior, você ir encontrando as pessoas, deixando claro que acho que é um pouco até do que o Rodrigão falou assim, quando você dá um direcionamento, né? Então você fala, cara, a PR, eu tô fazendo essa PR aqui para vocês entenderem o que eu queria, e cara, a partir de agora, vocês vão e façam essas coisas, sigam mais ou menos nessa linha, e dá suporte para as pessoas, mesmo quando elas fazem de forma que não é a forma como que você faria, né? Porque muitas vezes acontece, você fala, tipo, rola aquela vontade de falar, puta, mas, cara, isso aqui não é tão bom quanto, mas, tipo, se as pessoas não tiverem a oportunidade de exercitar, mesmo não tão bom quanto, entendendo por que não é tão bom quanto, depois que aquilo começa a rodar, as pessoas não têm espaço para crescer, né? E aí, fechando aqui, ele fala muito, ele fala também do feedback não bloqueante, né? Tipo, putz, você pode dar um feedback, mas você fala, cara, isso aqui tá bom o suficiente, numa próxima, se atente para XY, tá ligado? E segue o baile ali, porque quando a gente tem mais pessoas, a gente entrega muito mais, né? Mais pessoas engajadas com a visão, com o propósito. Então, achei bem legal essa junção que ele trouxe de trazer a visão e tomar ação quebrando em outras pessoas também. Mais alguém? Alguma consideração? Não. Seguindo Learn to Never Be Wrong, eu tenho algum vislumbre que a gente discutiu bastante semana passada, mas não sei se era só eu tentando acelerar, e muito provavelmente era, porque eu tenho um monte de bullet points sobre essa parte, e eu não lembro de ter discutido tudo isso com vocês. O que vocês acharam dessa parte do livro? Andrezão, eu acho que você comentou algumas coisas, mas também não sinto que a gente aprofundou muito, não, tá? Talvez a parte lá do Jerks, lá do idiota, lá, acho que só isso. Chamou a atenção bastante. Mas contem aí a opinião de vocês. Do nome. Eu não gostei do nome. É porque, tipo. Então, porque pra mim não faz sentido. Você nunca estar errado significa, tipo, o seu ponto de vista é o melhor, não, tipo.
teria que ser alguma coisa assim. Você tem que aprender a nunca ser errado, a nunca estar errado de acordo com os outros. Né? Porque, tipo, a frase parece um pouquinho desconexa do que ele fala, porque, tipo, é para você tolerar tudo, os pontos de vista, pegar esses pontos de vista e mastigar eles de uma maneira que não seja agressiva e você não fale, cara, não pode fazer isso, tem que ser do meu jeito, etc. De novo, aquele papo lá do jerk e coisa. Mas, tipo, você tem que ser pragmático o suficiente para pegar o que eles estão falando, o que todo mundo fala, e deixar também o seu ponto de vista. Eu entendi isso também, que a ideia é fazer um mix, né? Tipo, você também aceitar opiniões que tá externas, você também nunca vai estar certo 100%, então você tem que saber entender. E você misturar essas duas ideias e talvez gerar um resultado disso, né? Então, eu entendi isso, que o papel do Steph é também fazer esse mix e não aceitar uma só opinião, nem de uma pessoa, nem de outra, estritamente em pedra, mas sim saber balancear as melhores opções de cada. Mas eu concordo com você, cara. Antes de a gente chegar no capítulo, eu achei que, sei lá, eu pensava, putz, esse capítulo vai ser meio zoado, né? É pra eu ser cuzão assim? Mas eu concordo com você. Esse capítulo, ele linka, eu achei ele controverso também o nome, né? Mas eu entendi essa mensagem de você se basear bastante, nunca estar errado não é impossível, mas você mitigar erro, né? Validar as coisas. E eu achei ele tão controverso o título quanto que lá quando ele está escrevendo a estratégia, até voltei as notas aqui, quando ele está escrevendo as estratégias lá, né, de engenharia, ele fala para você ser teimoso, não sei se vocês lembram disso. Então, você tem que ser teimoso, tem que ser bem convicto no que você escreve. Então meio que pode ser um pouco da personalidade do autor também, sabe? Esse capítulo ele fala bastante comigo. Eu entendo ele porque eu já fui assim no passado. Ele fala, eu acho que é o primeiro parágrafo já diz tudo. O Staff Engineer, ele é um Senior Plus. O cara, ele é bom tecnicamente. Então são pessoas que vão estar certas a maior parte do tempo. É difícil alguém tomar uma decisão técnica melhor que essas pessoas. Senão, essas outras pessoas sendo staff, não elas. E o problema é, você não pode usar isso, tipo, sua solução provavelmente é a melhor. Mas o fato de você tentar provar isso para todo mundo vai criar uma situação ruim. Então você tem que deixar as pessoas darem a opinião delas e você tem que ir o máximo possível guiando. Ao invés de falar que você está certo, você provavelmente está certo, mas você não fala isso explicitamente. Você só tenta construir uma solução juntando todo mundo. E eu acho que vai um pouco o que ele fala no... Eu até falo aqui nesse mesmo de criar espaços para os outros, né? Mas também vai um pouco no de sponsoring, de tipo de ser líder mesmo e falar, cara, galera, tomem decisões aqui também. Não acho que foi acertado, mas vocês querem seguir assim, ok. E tentar dar um suporte mais do que tentar dar a solução pronta. Eu entendi isso também, né? Até me vejo assim também como o Rodrigo. Só que eu não sei o que vocês acham. Essa abordagem, na minha opinião, apesar dela ser boa, ela ser bem assim democrática, que você vai ensinar as outras pessoas, mas em muitos projetos ela vai consumir muito do tempo às vezes, porque às vezes você precisa ali, tem aquele momento que você precisa chegar e jogar a solução e a galera absorver o mais rápido possível para não gastar muito. Só que se você ficar assim a maior parte do tempo, também tem o lado que vai levar um bom tempo para esse pessoal aprender, né, e crescer junto aí. Então é um pouco polêmico, né? Acho que o dosar disso é difícil. Não sei se é isso dessa forma também. Cara, bem legal a sua provocação, Thiago. Eu vou comentar sobre algo que eu aprendi nesse último ano, né, em 2022. Eu contratei uma pessoa para me dar mentoria, né? E ela me ensinou algumas coisas bem interessantes. E uma que eu achei muito legal é sobre como encontrar
apoio das pessoas para fazer as coisas do jeito que você gostaria e consenso. E aí ele coloca aqui no livro, ele tem um ponto específico que ele fala, escutar através de perguntas, né? A técnica que o Crit, que era o meu mentor, passava, era justamente isso, assim. Você tem uma ideia na sua cabeça. Então, quais são as perguntas que fazem você chegar naquela resolução? Traz as perguntas para as pessoas, e se as pessoas começarem a divergir muito, começa a afunilar as perguntas para mais próximas da sua solução. E se as pessoas tiverem dúvida, aí sim você vai lá e mostra. Porque as pessoas já entenderam o objetivo, já entenderam os problemas daquilo. Isso corta muito caminho, cara. Assim, me ajudou muito com discussões no âmbito mais gerencial, mas eu acho que a técnica ela é válida para âmbitos também de staff engineer. Nesse lance de, putz, às vezes a discussão vira muito abstrata, você fala, cara, não, a gente não está querendo resolver este problema inteiro aqui, a gente está querendo esse pedaço. Aí se tiver dispersão de novo, não, mas não é esse pedaço vindo para cá. E se as pessoas, você coloca, putz, e se a gente, você joga o e se, né? E se a gente fizesse esse caminho? Continua sendo uma pergunta, não é uma imposição. Mas aí as pessoas começam a entender, tá? Entendi agora o racional que está sendo usado, e aí muitas vezes tem alguma ideias melhores, muitas vezes surgem ideias melhores do que a sua, porque as pessoas compõem com isso, né? Mas você já sabe pelo menos uma ideia muito boa que vai resolver aquele problema, então acelera a tomada de decisão. Eu acho que pode ser, mas é sempre um tema sempre bem difícil quando você envolve muita gente. Tende a expandir a utilização de tempo pra caramba mesmo. Boa. Thiago, você me fez pensar e lembrar de um bagulho que eu falo muito, principalmente na minha gestão. Eu falo para o meu gestor, para o meu coordenador diretos, que eles são os termômetros dos assuntos, quando eu não estou envolvido, né, tanto nos assuntos, mas eu preciso resolver os problemas. E eu falo para os sêniors dos times, os tech leads dos times que eu tenho, que eles precisam praticar o discernimento entre quando que eles podem perder tempo com algo e quando que eles não podem perder tempo com algo. Porque tem momentos que você pode perder tempo, você pode dar uma bedufada, você pode experimentar algo novo, mas tem momentos que você não pode. E esse discernimento, cara, você tem que praticar muito. Você criar ele, a situação tá difícil, galera, não vamos perder tempo, vamos ser pragmáticos pra cacete aqui agora. Uhum. Não, tá no momento de boa, vamos experimentar, vamos testar. E você conseguir dar esse espaço pro time, eu acho muito difícil, eu tento fazer, não sei se eu acredito que eu mais acerto do que erro, e dosando, sabe? Não, e olhando, a galera tá perdendo muito tempo naquele negócio que era para ser simples. Tá crítico? Não. Deixa eles perder mais um dia, mais dois, isso aqui. Já estão começando a perceber que não tá diferente. Aí você conversa com o tech lead, conversa com o sênior do time, fala, galera, vamos, o que está acontecendo? Vamos voltar ao pragmatismo disso? Por que tá fazendo uma tangente tão grande nessa solução? Então é sempre um elástico, né? Você vai, estica e volta, até que eu acho que a galera vai começar a aprender a como esticar e voltar, tá ligado? É no que eu acredito. Boa. E quem aqui já foi o idiotão da reunião no passado? Ou ainda é hoje? Eu já fui. Quem nunca foi, né? O idiotão da reunião, né? Eu já fui. Eu nunca soube lidar com idiotas. Aprendi há um tempo atrás a lidar. E eu descobri como lidar com idiotas com o tempo, e o livro me mostrou o que eu descobri. Eu não sei qual é o nome disso, né? Mas é aquela questão da autoridade, né? Então, é como se fosse uma carteirada. Então, às vezes a pessoa é tão idiota que você não tem mais nem argumento para falar com ela. Eu não sei se eu estou sendo idiota ou não, mas às vezes uma carteirada resolveu. Não vamos fazer, ponto. Por causa, sim, porque não queremos, etc. E é foda.
Eu fico lembrando de tantas vezes que eu já fui o escrotão de algum time e queria poder voltar atrás, tá ligado? Foda pra caralho. É. O Fernando começou a falar e não saiu mais voz? Ah, não, desculpa. Não, é que, tipo, o que eu realmente, tipo, muitas vezes eu recebi esse feedback de, tipo, cara, você tá falando demais, você tá se expressando demais, mas as outras pessoas também precisam falar, né, dentro do time. E, tipo, é uma coisa que esses dias mesmo a gente teve uma oficina lá na empresa sobre tipo comunicação e sobre como você se porta dentro de uma reunião, etc. E tipo, isso é importante pra caramba para um staff. Você não precisa colocar barulho em silêncio. Tipo, existe um momento que você tem que falar, né? Você tem que colocar alguma coisa se não tem ninguém falando alguma coisa, mas tipo, toda vez que você está dentro de uma reunião, você não precisa falar imediatamente depois no silêncio. Você pode dar, tipo, de 2 a 5 segundos para a pessoa terminar o raciocínio e você falar alguma coisa também. E aí depois você mensurar o quanto que você está falando e também mensurar o quanto que a pessoa está tá confortável, né, com o que você está falando. E, tipo, a gente está entrando aí numa tangente de soft skills, mas é importante para você não ser o idiota da reunião, né? Mano, esse número de 2 a 5 segundos é baseado em algum estudo, você sabe? Porque, velho, eu tô tentando fazer isso e é difícil pra cacete, mano. Ficar assim, esperando, tá ligado? É muito difícil. Eu tô tentando bastante, assim, deixar o time, quando fica aquele momento de silêncio, né? Fica todo mundo quieto, eu tô aprendendo a ficar quieto também, né? Mas observando, já pensando em alguma coisa e tal. Mas é muito difícil, mano, muito difícil. Eu me seguro pra cacete, tá ligado? Eu acho que para quem está do outro lado também, somente né, de novo, é difícil a gente realmente saber se a gente for um idiota da reunião, se a gente não receber um feedback, né? Então, não que eu nunca fui, talvez não eu tenha sido e não me falaram, né? Mas quando você está do outro lado também e a outra pessoa fala e por exemplo, no geral, eu sou introvertido, eu sou tímido, eu tenho mais dificuldade. Então, esses momentos, esses segundos são valiosos. Teve sabe, já aconteceu de uma reunião eu precisar, já tem tempo isso, sabe? A pessoa estava me cortando tanto, estava falando tanto por mim, eu parei de apertar o botão do, do Meets ali para levantar a mão e comecei a falar. Foi a única forma. Eu falei junto com a pessoa para ela perceber que eu estava falando também. Então, realmente é importantíssimo isso, principalmente para os mais tímidos se expressarem, né? Porque realmente todo mundo tem ideias, né? Faz bastante e faz bastante falta quando não tem. O André tá contando ali. Não é para ninguém se sentir culpado agora, galera. Já Não, passou, não, estão não. perdoados. Não tô contando, não. Mas eu tava antes. Eu acho que. Eu vou falar. Vou ser idiota em Não, reunião, eu vou pode cortar falar, os 2 pode falar. segundos. Eu acho que o trabalho remoto facilitou um pouco organizar isso daí. Eu acho que as reuniões presenciais eram mais difíceis ficar calado. Porque tá falando, você tá vendo a cara das pessoas, tal, aí o cara falou um negócio, você já faz aquele movimento assim que, apesar, mesmo que você não fale nada, só o movimento já interrompe, já é como se fosse. E online, pelo menos, você pode só, tipo, fica quieto, abre um bloco de notas aqui, anota tudo que você quer, vai falar depois. Às vezes alguém já fala o que você ia falar, então você apaga, e depois espera no final. Então, pessoal, não tem alguns pontos aqui, e vai. Foi a forma que eu consegui fazer para ir abaixar um pouco a ansiedade de falar quando alguém fala alguma coisa. E eu tenho que falar sobre o assunto. Aí, para segurar, eu só anoto. Aí, no final da reunião, tenho meus bullet points ali do lado. Eu só levanto a mão e falo no final.
que o Fernando ia falar, né? É isso, Fernando? Não, eu só tava contando mesmo. 1, 2, 3. Eu já tentei fazer esse negócio do bullet point, que anotando. Aí eu percebi, porque devo ter feito muito errado, e talvez as pessoas que estavam trabalhando já estão fazendo também. Tipo, ficava um ciclo dos assuntos, tá ligado? Ficava um ciclo, mano. Aí eu confesso que eu anoto num caderno coisas muito, muito, muito pontuais assim. Mas a gente pegou o costume aqui no serviço de trabalho avisar quando o assunto vai mudar de fato, tá ligado? Justamente para não ficar esse ciclo. Mas não foi nenhum combinado, aconteceu meio que organicamente, assim. Galera, beleza? Próximo assunto, tá bom? Já tem um tópico que a gente está seguindo para discutir, a gente vai falar do próximo, tá? Justamente para evitar isso que todo mundo fala de tudo, depois todo mundo fala de novo, e depois não. Deve ter umas vantagens também, mas a gente caiu nesse viés aí, ficou meio esquisito. Não, interessante, porque a gente está numa situação muito parecida, que também é orgânico. Alguém vai mudar, quando o assunto começa a mudar, outra pessoa já interrompe. Antes de mudar o assunto, eu posso só fazer umas coisas. E vai. E meio que ninguém combinou nada, só começou a acontecer. Quando alguém vai mudar de assunto, outra pessoa tem coisa para falar, ela só interrompe e fala, deixa eu só perguntar um negócio antes. Aí todo mundo fica quieto, volta. Da hora. Eu lembro do Lemu, Rafa, ele fazia muito bem isso, ele anotava tudo certinho, aí depois ele vinha só com os pontos, assim, era bem organizado as discussões com ele. Sabe? Eu lembro muito bem, claramente disso. E aprendi muito a fazer aquilo também. Mais algum ponto? Seguimos? Então, a gente já tocou um pouco nesse assunto, que é essa questão de você dar espaço para outras pessoas. Porque no final, você tem que fazer tanta coisa e também tem que ensinar um monte de gente a fazer um monte de coisa. Né? E, cara, que é difícil pra cacete, né, mano? Porque às vezes você tem um jeito de fazer as coisas na sua cabeça, é difícil e às vezes é natural. E se pegar o jeito que você trabalha e transformar aquilo num framework a ser seguido para outra pessoa, se treinar uma outra pessoa a fazer, talvez não igual, mas algo semelhante, é um desafio, né? Um desafio bem grande, assim. Aquele negócio do exemplo ajuda bastante, mas você também dá espaço para as pessoas errar, você ser o sponsor, né? Você dar crédito para as pessoas falharem, ter mérito, explorar também. E é gratificante bastante quando você vê resultado da galera fazendo isso. O que vocês... Eu acho que é mega essencial, porque se você não dá o espaço, você não escala, né? Você fica preso ali. Sim. E chega num ponto que você não consegue crescer. O time não escala e daí, assim, é fundamental. Mas eu concordo com você. É extremamente difícil, mesmo criando um framework, você sabe que o engajamento da pessoa às vezes não é o mesmo, entra em várias nuances, né? Técnicas, comportamentais e tudo mais, mas para mim é essencial mesmo. Sobre isso daí de escalar, eu lembro até hoje de uma palestra eu esqueci o nome, que era, não sei se ele ainda é, mas era o CTO da Resultados Digitais, que ele fala assim, como essas técnicas de engenharia salvou o casamento dele, e ele fala, né, que antes o time era pequeno e ele queria fazer, tipo assim, ele queria cuidar de tudo. E, tem um PR, não, eu tenho que revisar, tem que passar por mim antes, todas as decisões têm que passar por mim antes, porque eu vou manter essa barra de qualidade, e aí chegou uma hora que não era nem sustentável, que aí não tinha mais como fazer tudo isso, e aí o medo, né, dele começar a deixar as outras pessoas cuidar, sabe? E ele falou que o resultado foi muito melhor do que ele esperava, né, porque as pessoas são boas, né? Ele tem que dar confiança para as pessoas, e é isso, e o trabalho dele era outro agora, era cuidar dos times para que as pessoas evoluíssem. Então, foi bem legal e eu vi bastante isso no livro. Lembrei muito dessa parte.
nessa linha do espaço, eu peguei fui ali rapidinho pegar o caderno. Eu tava tendo one-on-one com um dos meus sponsors hoje. Não hoje, eu tive one-on-one umas 3 ou 4, quase 4 semanas atrás. E ele falou uma parada que me marcou muito, muito, muito. Eu anotei, esqueci de anotar e falei para ele, cara, eu vou ler isso e tô lendo quase todo dia. Que fala um pouco sobre essa forma de atuar do staff e de você dar espaço para os outros, de fazer e tudo mais, essa confiança, um pouco dessa confiança que o Cadu falou também. E palavras dele, Augusto, ele precisa, o staff, ele não falou o staff, no caso ele estava falando aqui do nosso role aqui no Parque Seguro, que é entender no detalhe os problemas, mas não atuar no detalhe. Quando ele falou a primeira vez, eu falei, como assim? Eu não entendi, cara. Aí eu escrevi, aí eu li umas 4 vezes. Entender as coisas, os problemas no detalhe, mas não atuar no detalhe, tá ligado? Falei, caraca, faz todo sentido, tá ligado? Tipo, aí tá anotado no meu caderninho aqui, todo dia quase eu tô lendo isso aqui. Justamente pra eu voltar pro trilho, tá ligado? Porque senão você desceu. Tô lá vendo um PR, eu gosto de ver PR pra cacete, mas de repente eu quero codar, quero abrir o commit, igual ajudar o time, igual o Rodrigão falou, tá ligado? Mas às vezes eu preciso sair um pouco do detalhe e ver outro problema, então. Aqui a gente tem isso de... Aqui a gente tem uma role que é o DRI, né? Que é a pessoa responsável por tocar um épico pra frente. E é muito isso, tipo, essa pessoa é a que vai menos codar, sabe? E é difícil, cara, porque você gosta, você quer. Às vezes você fala, putz, deixa eu fazer isso, sabe? Deixa eu pegar essa task. E não, você vai ter que ajudar as pessoas a fazerem o trabalho, que é abrir espaço para os outros. Um negócio que eu fiz no ano passado que eu quero fazer mais é pedir, na verdade, para as pessoas me passarem uma task, me atribuírem uma task, que seja simples. Eu posso só realmente chegar, pegar, fazer e devolver. Só para eu sentir como é que tá também as coisas do time. Como é que tá o processo de desenvolvimento? Tá fácil. Se eu pegar uma task do zero, que eu não participei dela, eu consigo pegar e desenvolver? E, cara, a gente descobriu algumas falhas no processo de discovery da task. Algumas coisas não estavam boas. Foi interessante. E é um jeito legal de ver como a equipe evoluiu depois que você está um tempo fora dela. Da hora, olha. Excelente ideia. Mas foi né? Agora eu quero fazer isso com mais equipes também. Mas assim, eu peço para eles atribuírem. Eu não peguei as coisas, eu realmente fui como um dev. Eu não fui como um staff. E no final só questionei algumas coisas. Vou roubar essa ideia aí também. Vou roubar. Nem sei se é minha. Eu também roubei, né, Rodrigo? Desculpa, falei. Outra coisa que eu faço também, eu tento fazer, né? Para essa parte de dar espaço para os outros, é começar a transferir o snacking ou algumas coisas interessantes. Então, sei lá, a gente vai recebendo aqueles e-mail, lista de e-mail, tal, né, artigo, e eu vou separando umas libs, coisas que eu falo, puta, eu queria dar uma olhada nisso. Nossa, eu queria testar isso aqui. E vai para minha wishlist ali de coisas. E claramente não dá tempo de eu pegar tudo isso, né? E ver essas coisas. Aí, uma vez alguém fala, foi uma biblioteca, a pessoa queria fazer teste de integração. Eu falei, nossa, eu vi uma biblioteca assim assado, tenta ela, faz uma POC com ela se tiver tempo, e depois apresenta para a galera. Aí o cara pegou, fez o estudo que eu ia fazer, implementou um exemplo ali no projeto e depois apresentou. Eu achei, puta, que da hora, sabe? Um negócio que eu ia fazer, na verdade, ele fez, ele criou o espaço dele, assim, criou um espaço para ele apresentou, foi bem legal. Ele, tipo, foi um dev normal, trazendo conhecimento pro resto da galera. Eu falei, nossa, isso é, tipo, como staff, ao invés de você trazendo tudo, você só marca as coisas que seriam legais de trazer e delegar um pouco disso para quem tem tempo, assim, quando dá, né? Quando tem mais espaço no sprint, assim, que consegue encaixar um discovery de alguma coisa nova. Deixar a galera trazer isso pro time. Maneiro. Um negócio que eu queria comentar vai fugir um pouquinho dessa linha que o Rodrigão estava indo, mas que acho que faz sentido com o capítulo e faz sentido com o capítulo não, com esse pedaço e com o último também do
present to executives, que é... Uma vez eu tava vendo o Emílio Meoca, que é um brasileiro foda aí, enfim, trabalha em fundo de investimento e tal, e ele estava comentando sobre a carreira dele, e aí ele falou que a nossa capacidade de crescer dentro da carreira, ela é tão grande quanto a nossa capacidade de escalar a nossa comunicação. E aí, tipo, você vê que isso se aplica para várias coisas, né? Tipo, quando você vai abrir espaço para as pessoas, no fim, muito disso é escalar a sua comunicação para que você peça para a pessoa fazer alguma coisa, para que você dê a oportunidade de fazer para outros lados. Quando você vai apresentar para o executivo é a mesma coisa, né? Então você vai, enfim, tentar trazer essa visão de uma comunicação que faz as pessoas entenderem os caminhos e entender por que aquilo está acontecendo, né? E é igual a frasezinha que o André anotou, né? Tipo, essa é uma que fica na minha cabeça assim. Sempre quando eu vejo que eu tô muito me embolando com as coisas, eu falo, cara, como que eu escalo isso através de uma comunicação mais eficiente, né? E aí, às vezes é só questão de alinhamento, ou de como você delega, ou de como você abre esse espaço, como você orquestra, né? E isso pode trazer um resultado interessante, assim. Da hora. Mais alguma opinião? A gente está entrando nos 10 minutos finais, se minhas contas estão certas, é isso? Não subiu aqui ainda o aviso. Já subiu aqui sim. 4 minutos. Subiu? Subiu. Caraca, não tá para mim. Bom, na sequência ele vai falar sobre networking. E, a primeira coisa que veio na minha cabeça é o que a gente está fazendo aqui, ó. Esse Clube do Livro, não sei se alguém teve alguma ideia diferente. E o networking, eu fiz, ele guiou a gente no livro pelo mesmo meu erro. Networking não é só externo. Internamente você tem ali seu network também, né? Eu falei, caramba, claro, faz todo sentido. Eu nunca tinha parado pra pensar em network interno, tá ligado? Pra mim era só colegagem, amizade, sei lá, não era o mesmo nome. E eu achei do caralho, cara. Não tem como fazer o trabalho corporativo sem networking, tá ligado? Sei lá. Eu acho isso interessante. Às vezes você é mais dependente do externo, principalmente quando você está numa empresa muito pequena, né? Então, poxa, eu sempre discuto as mesmas coisas com o brother de sempre, entendeu? Então é legal ter outra perspectiva. Sim, para mim está sendo bem importante. Isso que é uma das coisas que eu gosto de pensar. Às vezes a gente joga uma discussão lá no Slack e tem mais ideias, né? Tipo, abre a mente para pessoas externas. E essa é uma das coisas que eu falo que é o mais importante da faculdade, que é o networking. Cara, se eu conseguir de trampo por causa de professor, aluno que é amigo, melhor coisa, cara, networking. Sempre, né? Desde quando o emprego é emprego, o networking... Sim. Eu ouvi um cara, o Ben Orsten, da Tuple, que ele fala, né, por que ele contrata mais quem é indicação. Que ele fala que isso daí é uma das formas de reduzir incerteza, sabe? Porque a contratação para a empresa é uma incerteza. Dos dois lados. Você não sabe se você vai gostar da empresa, a empresa não sabe se vai gostar de você. Quando ele pega alguém que é indicação, ele reduz a incerteza dele. Então, é mais garantido. Então, ele fala que ele sempre dá preferência para indicação por conta disso. Sim. Alguém com uma visão diferente de network? Ou algum outro insight que deu? Mas o dia a dia, né? Fernando? Não, é isso mesmo. Vai acabar em menos de um minuto. E falar apresentações para executivos, novamente. Eu não li. Eu já estou no 3º capítulo. Não sei se alguém leu, eu não li. E vai acabar... Ninguém leu, né? Isso, sabia. Ninguém tinha lido.
Não vai ter uma parte É isso? 3, né? Porque esse capítulo vai já. Não, Então, beleza. não. Deixa quieto. É isso, Podemos então? começar a falar, Fechou? Bora. Fechou? Semana que vem, terceiro capítulo. Terceiro capítulo. Isso.